Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET volume 3 de 2021. Vamos começar aí agora então, o PET 3 do terceiro bimestre. Esse bimestre, vai ser um pouco diferente, algumas escolas aí estão voltando com ensino híbrido, mas aqui no canal vou continuar fazendo vídeo aí de todas as semanas do PET. Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Os vídeos saem toda sexta, O de hoje está saindo no domingo, Porque a gente está retornando aí das férias. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar um pouco, pelo menos distraído, É importante para a gente também cuidar da saúde mental, espairecer um pouco, beleza? Bom, então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos aí, o PET 3, então, do oitavo ano. Vamos lá! Pessoal, essa semana a gente vai falar os caminhos da independência de 1808 a 1822. Então, a gente vai ver como que a chegada da família real no Brasil vai influenciar aí no processo de independência. E a gente vai ver também dois movimentos muito importantes aí na história do Brasil. O primeiro movimento importante aí é a Conjuração Mineira, de 1798. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais em 1789. Vocês já devem ter ouvido falar aí sobre a Inconfidência Mineira. Quais que eram os grandes objetivos da Inconfidência Mineira? Romper com Portugal e adotar um regime republicano. A gente tem muitas discussões aí, alguns livros trazem como esse regime republicano sendo o objetivo, outros não. A gente tem aí também a ideia de criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Então, todos esses são objetivos da Inconfidência Mineira. Mas a gente tem um outro objetivo também, que é o seguinte. Na época, a gente tem a cobrança do quinto. O que era o quinto? Era um imposto, que aqueles que trabalhavam aí com a retirada do ouro tinham que pagar para a coroa portuguesa. Bom, acontece que quando esse imposto não era pago de forma correta, o governo ele podia declarar a cobrança da derrama. O que era derrama? Era a cobrança forçada de imposto. Então, o governo chegava na sua casa e pegava os bens para você pagar os impostos que você estava devendo. E como a gente tem na Inconfidência Mineira uma grande participação de pessoas com dinheiro, de pessoas importantes, a gente vai ter aí uma grande luta contra essa derrama. Então, um dos objetivos da Inconfidência Mineira era impedir a derrama, impedir a cobrança forçada de impostos. Bom, a Inconfidência Mineira vai dar certo? Não, Olha só, a Inconfidência Mineira nunca chegou a ser iniciada, pois foi descoberta antes de ser deflagrada. As autoridades coloniais em Minas Gerais receberam denúncias sobre a conspiração em curso. Na verdade, aí, a Inconfidência Mineira não deu certo, porque a gente tem um famoso X9 aí no meio. A gente vai ter um participante do movimento que vai, em troca do perdão das suas dívidas, ele vai delatar, ele vai aí, contar sobre o movimento, contar quem participava, qual era o objetivo e tudo isso para o governo. Então ele vai lá no governo e fala assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso, fulano, ciclano, beltrano, as minhas dívidas, vocês perdoam as minhas dívidas e isso que vai acontecer. Então a Inconfidência Mineira não vai efetivamente acontecer. Quais vão ser os resultados? Todos os inconfidentes foram presos, enviados para a capital, Rio de Janeiro, e acusados pelo crime de infidelidade ao rei, o famoso crime de lesa majestade. Alguns inconfidentes ganharam como punição o degredo para a África e outros uma pena de prisão. Então, o que era o degredo? Você era retirado, você era expulso do país e você tinha que viver em outro território. Normalmente, eles eram degredados lá na África, em outras colônias portuguesas. E alguns também chegaram à prisão. Mas a gente vai ter um deles que vai ser condenado à morte, que vai ser quem? O Tiradentes. Tiradentes, após assumir a liderança do movimento, foi condenado à forca em praça pública. Bom, aí é uma outra questão importante também. Como eu falei para vocês, existiam grandes proprietários de terra que participavam da Inconfidência Mineira. Além deles, existiam padres, existiam também homens letrados, poetas, e existia uma única pessoa que era de uma classe mais baixa. Ele não chegava a ser pobre, mas ele era de uma classe mais baixa, que era quem? O famoso Tiradentes, o Joaquim
José da Silva Xavier, né, que ficou conhecido aí como Tiradentes. Ele era o único de uma classe mais baixa. E quem vai ser condenado à morte? Justamente ele, né? Vai ser colocado como sendo o líder do movimento e vai ser condenado à morte. Portugal, depois, né, da Inconfidência Mineira, ele vai aumentar a fiscalização sobre a região aurífera, né, produtora de ouro, para evitar outros movimentos separatistas semelhantes da Inconfidência Mineira. Como eu falei para vocês, o Tiradentes vai ser enforcado e esquartejado, e o corpo dele vai ser espalhado por diversas partes da Estrada Real aí, para servir como exemplo para que ninguém tentasse um novo movimento aí separatista. A imagem do Tiradentes, se vocês perceberem, ela é muito semelhante à de Jesus. Por quê? Porque mais para frente a gente vai ver que quando o Brasil se torna uma república, né, ele precisava de algum herói, ele precisava de heróis para que fossem, né, colocados como lutadores pela pátria, fossem exemplos, né, e um desses heróis vai ser o Tiradentes, né, por isso que a gente tem essa imagem dele atrelada, né, parecida aí com Jesus Cristo. E a gente tem até o feriado de Tiradentes, né. Bom, um outro movimento muito importante vai ser a Conjuração Baiana, de 1798. Quem eram os líderes? O Francisco Agostinho Gomes, o José da Silva Lisboa, Inácio Siqueira Bulcão, Cipriano José Barata de Almeida, Francisco Muniz Barreto, homens da camada média da população. Então, se na Conjuração Mineira a gente tem aí grupos de maior renda, de mais dinheiro, né? Na Conjuração Baiana a gente tem grupos mais pobres. A gente tem aí populações médias e também da população pobre. E por que eles estavam revoltados, né? No início, membros da elite ligados à grande propriedade agrícola e ao domínio escravista, porém depois mudou para participação e mobilização popular. Homens brancos, mulatos, negros, livres e escravos, muitos alfaiates, né? Por isso essa conjuração também ficou conhecida como conjuração dos alfaiates. Eles vão se revoltar contra as condições sociais em que eles viviam, né? Então, a população de Salvador encontrava-se em uma situação que beirava a miséria, altos impostos e alto custo de artigos de subsistência. Então, toda essa situação vai fazer com que essas camadas populares se revoltassem. E a gente vai ter a presença também, né, como está falando aqui, ó, de mulatos, negros, livres e escravos. Então, eles também queriam o fim da escravidão. Resultado, a investigação levaram à prisão de 47 pessoas, das quais 3 foram decapitadas e tiveram seus corpos esquartejados. E essas partes foram colocadas em exposição em diferentes pontos de Salvador. Então, a gente vai ter aí vários participantes desse movimento sendo executados, sendo mortos em praça pública. Ué, por que na Inconfidência Mineira foi só um e na Conjuração Baiana a gente tem um número maior de pessoas condenadas à morte? Justamente pela participação, né? Lembra que na Conjuração Mineira eram pessoas com mais dinheiro, né? E na Conjuração Baiana eram populações mais pobres, negros, escravos, ex-escravos, né? A gente tem aí os 4 líderes, né, da Conjuração Baiana, que foram condenados à morte aí. O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. 3 deles, né, que foram aí decapitados, enforcados e esquartejados em praça pública. Ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a proclamação da independência do Brasil, né? A proclamação da independência do Brasil aconteceu em 1822, mas houve um processo, né? Um processo que levou à proclamação da independência. Não é de um dia para o outro que o Brasil se torna independente de Portugal, né? A gente tem o início aí lá em 1808, com a chegada, com a transferência da família real para cá, né? Então, em 1806 a gente tem o bloqueio continental, a transferência da corte para o Brasil. Aí a gente tem a abertura dos portos, a elevação do Brasil a Reino Unido, a Revolução Liberal do Porto e a independência. Vamos entender esse processo, vamos entender o que aconteceu, por que o Brasil se tornou independente, né? Aqueles movimentos populares não conseguiram a independência. Agora vamos ver o que vai gerar a independência do Brasil. Primeiro eu trouxe aí 3 imagens, né? 4 imagens importantes para vocês. Napoleão, família real portuguesa, Brasil e um navio ali em cima. O que tudo isso tem a ver uma coisa com a outra? O que Napoleão tem a ver com o Brasil, com a família real? Vamos entender isso aí. Primeiramente, a gente tem que entender quem era o Napoleão. O Napoleão governava a França. A França que havia passado pela Revolução Francesa, né?
E aí depois a gente viu as várias fases da Revolução Francesa e depois a gente tem o Napoleão, né, assumindo o poder. E o Napoleão, ele era um grande estrategista, um militar muito bom, ele tinha um exército muito bom e ele queria conquistar vários territórios, né, queria tornar a França a maior potência aí da Europa, mas ele rivalizava muito com a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra tinha se industrializado, né, a Inglaterra tinha uma indústria muito forte. A França começa a se industrializar também. E aí a gente tem a indústria da França competindo com a indústria da Inglaterra. Bom, acontece o seguinte, que a Inglaterra, né, a gente tem aí a Grã-Bretanha, que é a reunião aí de alguns países, né, que formam a Grã-Bretanha, né, e a gente tem aí, vamos tratar de Inglaterra para ficar mais fácil para a gente entender. Ela é uma ilha, né? Então olha só, era difícil do Napoleão conseguir invadir, porque os outros países o Napoleão conseguia invadir com seu exército, mas para invadir a Grã-Bretanha, para invadir a Inglaterra, ele precisava de uma marinha, e ele não tinha isso, né? Então ele decide fazer o seguinte, ele decide decretar o que a gente chama de bloqueio continental. Como ele não conseguia acabar com a Inglaterra militarmente, com o exército, ele vai tentar acabar com ela economicamente. Então ele vai decretar o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Ele vai falar o seguinte, olha, todos os países da Europa estão proibidos de comercializar com a Inglaterra. Se você vender ou comprar alguma coisa da Inglaterra, eu vou pegar o meu exército e vou invadir o seu território. Então, essa aí vai ser a grande ameaça que a França vai fazer, né? Então, se você comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir o seu território, né? Então, a gente tem aí esse bloqueio continental. Um país que vai estar numa situação muito difícil vai ser justamente Portugal. Por quê? Porque a França vai colocar Portugal na parede e falar assim, ó, Portugal, chega aqui. Se você comprar ou vender qualquer coisa da Inglaterra, eu vou pegar meu exército e vou invadir seu território. E aí Portugal, né, o governo português fala assim, olha, eu não posso continuar comercializando com a Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha uma relação comercial com Portugal muito forte, né, principalmente uma relação benéfica para a Inglaterra. A Inglaterra vai chamar Portugal e falar assim, ó, Portugal, vou falar o seguinte, se você parar de comercializar comigo, eu vou pegar os meus navios e vou bombardear a sua capital. Eu vou destruir o seu território. Então, pode continuar comercializando comigo. Então, Portugal vai ficar naquela, né? Ou para de comercializar com a França, para de comercializar com a Inglaterra e a Inglaterra bombardeia ela, ou para de comercializar, ou não para de comercializar com a Inglaterra, né? E a França vem e invade ela, entenderam? Então, o Portugal estava sendo ameaçado, tanto pela Inglaterra quanto pela França, estava sendo ameaçado por dois. E aí, Portugal toma a decisão melhor que ele podia tomar, né? A mais corajosa, né? Então, se você tá lá querendo, vai apanhar de dois, você faz o quê? Corre, você foge, né? Então, Portugal vai decidir aí fugir, a família real portuguesa vai decidir fugir. Com a ajuda de quem? Da Inglaterra. A Inglaterra muito boazinha vai falar assim, olha, eu te ajudo a fugir, né? Você tá com medo da França? Vamos aí botar todo mundo nos navios que eu ajudo a fugir, né? Então, o que vai acontecer? A família real portuguesa, ela vai juntar, né, todo o aparato do governo, né, os mais ricos, né, a nobreza toda, e vai vir todo mundo para cá. Vai vir todo mundo para sua colônia. A viagem vai durar vários dias, né? A gente sabe aí que era uma viagem bem difícil, que os portugueses trouxeram tudo que eles puderam, né? Lembrando que a gente está falando das pessoas mais ricas, né? Da população mais rica, a população pobre, né? A maior parte da população de Portugal ficou lá, né? A coroa que foi transferida para cá, a família real que veio para cá. Bom, então eles pegaram tudo quanto é ouro, obra de arte, os livros da biblioteca, tudo que eles podiam enfiar dentro dos navios e vieram para cá. Chegaram aqui no Brasil. E eles vão ser recebidos aqui com uma festa, né? Então, nossa, o monarca, né? Ele tá chegando aqui no Brasil, como a gente tem que fazer o melhor para receber ele. Né? Então, é isso que vai acontecer. Beleza? Bom, agora, quando a família real chega aqui no Brasil, a gente vai ter algumas mudanças no Brasil. A primeira mudança é a abertura dos portos às nações amigas, a Inglaterra. O que é isso? A Inglaterra ajudou a família real a vir para cá, certo? Então eles queriam alguma coisa em troca. O que eles ganharam em troca? Assim que o governo de Portugal chegou aqui no Brasil, ele declarou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Lembrando que o Brasil era uma colônia, então ele só podia comercializar com Portugal. Mas agora, com a abertura às nações amigas, ele poderia comercializar com outras nações. Qual que era a nação amiga de Portugal? Inglaterra.
Então o Brasil começa a comercializar com a Inglaterra. Então a Inglaterra pode mandar os seus produtos para cá. Lembra que a Inglaterra está sofrendo bloqueio continental? Que ela não pode mandar os produtos para a Europa? Agora ela pode mandar aqui para o Brasil. Né? E a gente vai ver que no decorrer do tempo a Inglaterra vai encher o Brasil de produto. Eles vão mandar para cá tudo que eles tinham para vender. Eles vão mandar caixão para cá, eles vão mandar aparelho de esqui, né? Então aqueles negócios de esquiar eles vão mandar para o Brasil para vender aqui também. Né? Então para a Inglaterra isso foi muito benéfico. Bom, e a gente vai ter algumas mudanças, pessoal, que vão ser mudanças mais na cidade, né? A gente tem aí o Ponha-se na Rua. O que era o Ponha-se na Rua? Né? Quando a família real chegou aqui, ela precisava de casa para morar, né? E os nobres também. Então eles escolheram as melhores casas, eles colocavam lá na porta PR, propriedade real. A partir daquele momento a casa seria propriedade real. E aí a população falava, olha só, olha lá, o Ponha-se na Rua, né? A coroa chegou e está expulsando todo mundo. A gente vai ter mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Né? A coroa portuguesa vai chegar primeiro em Salvador e depois vai descer para o Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, pessoal, era uma cidade que não tinha uma estrutura muito grande. Né? Então, a gente vai ter várias mudanças sendo feitas. A gente vai ter a construção de parques, de praças, de bibliotecas, né? Para poder o alargamento de ruas, né? A drenagem de pântanos, construção de casas, tudo isso para a família real, né? Poder aproveitar e poder viver. A gente vai ter a criação do Banco do Brasil, o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje. Bibliotecas, parques, a imprensa, jornais, né? Porque eles precisavam se informar. Investimento em industrialização também. A gente vai começar a ter uma industrialização no Brasil. Lembrando que tinha como a industrialização do Brasil competir com a Inglaterra? Não, né? Então essa industrialização não vai ser muito grande, não. Bom, beleza? Bom, então a gente viu aí as mudanças que aconteceram no Brasil e a família real estava vivendo feliz da vida aqui. Agora vamos lá. A queda definitiva do Império de Napoleão Bonaparte só aconteceria em 18 de junho de 1815. Porém, a família real não retorna à Europa, mesmo com a pressão dos portugueses para a volta. Então, a família real, mesmo depois que o Napoleão caiu, né? Porque o que aconteceu? Quando a família real veio para cá, o Napoleão invadiu Portugal e conquistou Portugal. O Napoleão acabou caindo, o poder dele acabou caindo, né? A gente viu que o Napoleão foi derrotado e aí Portugal já estava livre. A família real podia voltar para lá, mas a família real não vai querer voltar. A família real vai voltar aqui. A gente tem o príncipe regente, o Dom João, né? Por que príncipe regente? Porque a rainha, né, seria a mãe do Dom João, a Dona Maria. Mas ela era, né, considerada louca, ela tinha problemas mentais aí. Então é ele que governava. O príncipe regente Dom João responde transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Colonial Português, com a assinatura em 16 de dezembro de 1815 do decreto que levou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, região sul de Portugal. Dessa forma, juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal. Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. A partir da elevação do Brasil a Reino Unido, é como se o território brasileiro fosse também território de Portugal. Né? Então, é como se o rei continuasse nas suas terras. Ele não estava na sua colônia, ele estava em seu reino. Né? Então, daí a importância desse decreto. O Brasil, então, deixa de ser uma colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Beleza? A família real continua no Brasil. Após a morte da rainha de Portugal, Dona Maria, em 1816, o príncipe regente Dom João torna-se rei, com o nome de Dom João VI. Em fevereiro de 1818, é coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves, né, que é outra região também colonizada lá por Portugal. Bom, então agora o Dom João, né, ele é rei e ele está dentro do território do seu país. A permanência da corte no Rio de Janeiro gerou para os cofres públicos enormes despesas extras, pagas com a criação de novos impostos, inclusive com a criação de uma taxa anual destinada à reconstrução de Portugal após a expulsão dos franceses. Isso gerou insatisfação entre os colonos. Então, no início era tudo festa, né? Ah, a família real chegou, oba, que legal, a família real tá aqui. Só que, para sustentar tudo isso, precisa de dinheiro. Né? Então, eles vão aumentar os impostos. E aí a gente vai começar a ter algumas disputas, algumas brigas aí. Uma dessas brigas, né, dessas disputas vai ser a Revolução Pernambucana de 1817. Ocorreu em 1817 em Pernambuco e se espalhou por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará. Foi um movimento republicano e separatista, ou seja, queria se separar do Brasil. A elite agrária local estava extremamente insatisfeita com os prejuízos provocados à crise da produção do açúcar.
os revoltosos chegaram a organizar um governo provisório e a convocar uma Assembleia Constituinte. A repressão ao movimento foi organizada na Bahia e no Rio de Janeiro. Os rebeldes permaneceram no poder por 75 dias, de 6 de março a 19 de março de 1817, quando finalmente foram vencidos. Então, a Revolução Pernambucana vai querer se separar, né, criar um novo país, né, e os rebeldes vão conseguir, né, ser independentes aí por 75 dias. Mas as tropas do governo, né, as tropas aí, do Dom João vão conseguir derrotar os separatistas. Beleza? Revolução Liberal do Porto, de 1822. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento ocorrido em 1820, na cidade do Porto, em Portugal. Entre as várias reivindicações, os integrantes exigiam a promulgação de uma Constituição e a volta da corte portuguesa que se encontrava no Brasil. Então, os portugueses não estavam nada felizes com a família real vindo para cá. Depois, eles ficaram mais insatisfeitos ainda com a elevação do Brasil a Reino Unido, né? Então o Brasil que deixava de ser colônia, e em 1820 eles vão fazer uma revolução e exigir, olha, rei, volta para cá. Ou você volta para cá, ou então não precisa nem voltar. Fica por aí, você não vai ser mais rei, a gente coloca um novo governo, promulga uma nova Constituição. Então, se você quiser ficar por aí, você fica. Mas aí você não vai governar mais nada por aqui. Essa aí vai ser a Revolução Liberal do Porto. Portugal pressionava pela subordinação das províncias brasileiras diretamente às cortes de Lisboa e não a Dom Pedro. Então, os portugueses, né, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, que as províncias brasileiras voltassem a ser submetidas aí a Portugal. O Dom João vai voltar para Portugal, né? Porque ele estava com medo de perder a coroa, né? Ele estava com medo de deixar de ser rei de Portugal. Então ele vai voltar para lá. Só que as cortes portuguesas, né? Elas vão falar assim, não, tem que voltar todo mundo. Dom Pedro também para voltar para cá. Acontece que os brasileiros vão fazer um abaixo-assinado aí, né, com 8.000 assinaturas pedindo para o Dom Pedro voltar, ficar aqui no Brasil, né? E no dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro decide ficar no Brasil. Esse dia aí conhecido como Dia do Fico, né? O dia que o Dom Pedro decide ficar no Brasil e não respeitar aí as decisões tomadas lá por Portugal. Beleza? Bom, e quando que a independência vai realmente acontecer? Em viagem para a província de São Paulo, para obter apoio quando estava com suas tropas às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro recebeu um comunicado por escrito das cortes de Lisboa, revogando os decretos do príncipe e exigindo seu imediato retorno para Portugal. Dom Pedro não viu outra saída, a não ser a proclamação da independência. Era 7 de setembro de 1822. Então a gente tem aí o Dom Pedro declarando a independência e o Brasil se tornando um país independente. Como Portugal vai aceitar isso? A gente vai ter algumas guerras, né, algumas disputas aí com tropas que eram fiéis a Portugal, que vão durar mais ou menos 3 anos, e depois a gente vai ter Portugal reconhecendo a independência do Brasil, mas o Brasil vai ter que pagar uma multa, né, uma multa aí de 2 milhões de libras, que Dom Pedro vai pagar, pedindo emprestado para quem? Para a Inglaterra, né? Olha a Inglaterra aí interferindo de novo aí no Brasil. Pessoal, eu sei que é muita coisa, né, mas vamos pouco a pouco aí que dá pra gente entender. Só voltar aqui naquela linha do tempo, né? Pra gente recapitular aí tudo que eu falei. Né? Eu sei que foi muita coisa, mas vamos lá, olha só. Na linha do tempo aqui, a gente tem o bloqueio continental, então a briga lá da França com a Inglaterra, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, então a família real, né, ameaçada pela França e pela Inglaterra, corre para o Brasil. Quando a gente tem aí, em 1808, a chegada da família real, o Brasil abre os portos para as nações amigas. Quem que era a nação amiga de Portugal? A Inglaterra. A gente tem também, né, as mudanças aí que aconteceram no Rio de Janeiro, né, construção de parques, praças, teatros, bibliotecas e tudo isso. Em 1815, a gente tem a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, o Brasil não é mais um território de colônia, ele é um território unido a Portugal. Em 1820, a gente tem a Revolução Liberal do Porto, que exige a volta da família real. A família real volta quase toda. Quem que fica aqui? O Dom Pedro. E em 1822, o Dom Pedro decide declarar a independência do Brasil. Tem outras questões, mas nas próximas aulas eu vou discutindo com vocês. Beleza? Bom, então, agora, né, vamos à parte que vocês mais gostam, né, a parte mais legal de todas aí, que são as atividades, beleza? Então,
vamos para as atividades. Vamos lá. Pessoal, na número 1, utilizando o seu livro didático e ou pesquisa em sites da internet, preenche o quadro comparativo. Então a gente tem aí a conjuração mineira e a conjuração baiana. Essa é a hora que vocês comentam comigo, me xingando aí nos comentários. Ah, professor, a resposta está muito grande, não cabe no quadradinho. Qualquer coisa põe lá embaixo, mas eu vou colocar aqui e tentar resumir o máximo possível. Então, conjuração mineira, conjuração baiana e os aspectos aí. Primeiro, objetivo comum. Fim do Pacto Colonial e a conjuração baiana, independência de Portugal e mudanças sociais, né? O principal objetivo aí da conjuração baiana. Composição da conjuração mineira, grandes proprietários, mineradores, padres e letrados. Esses compunham aí a conjuração mineira. E a conjuração baiana, segmentos médios e populares. Beleza? Vamos à próxima. Influência. Independência dos Estados Unidos vai influenciar muito a conjuração mineira. E uma independência, né, que vai influenciar muito, uma revolução que vai influenciar muito a conjuração baiana, além da independência dos Estados Unidos, é a Revolução Haitiana, né? Então, essa é uma influência muito grande. Tem outras, né, mas a principal é essa aí. Propostas sociais. Não havia consenso entre os participantes sobre o fim da escravidão na conjuração mineira. Né? Não estava muito claro se eles queriam o fim da escravidão ou não. E a conjuração baiana? Eles sim, queriam mudanças profundas na sociedade com o fim da escravidão. Beleza? A próxima aí, ó, causas da conjuração mineira. Cobrança do quinto através da derrama, como eu falei para vocês, é o principal motivo aí que vai deflagrar, né, a revolução, né, a conjuração mineira. Modelo político. Coloquei aí os dois do regime republicano. Embora existam algumas discussões se na conjuração mineira eles queriam mesmo essa república sendo implementada. Beleza? Pessoal, agora vamos a número 2. Um dos problemas centrais que acompanhou o Rio de Janeiro desde a sua fundação até a chegada da família real, em 1808, foi a questão da água. Tanto no que diz respeito à obtenção de água potável, ao escoamento das águas pluviais, quanto à drenagem e ao aterramento das regiões alagadiças. Se em 1808 o problema do abastecimento de água estava razoavelmente solucionado, o mesmo não se pode afirmar do seu escoamento. Então a chegada de água já estava mais ou menos resolvida, mas a saída do esgoto não estava. Antes da chegada da família real, a questão já era um problema, e à medida que a cidade aumentava, piorava. Então, quanto maior a cidade, mais esgoto sendo produzido, né, e problemas sendo gerados aí. Em uma época em que não existia sistema de esgoto, nem muito menos de tratamento destes, havia apenas 3 soluções para o escoamento dos dejetos humanos no Rio de Janeiro. Então, né, as pessoas iam no banheiro e onde que se jogavam os dejetos, né? Aí você tinha 3 soluções. Vamos ver as soluções aí. A primeira, utilizada pelas casas não tão abastadas, consistia em acumular o lixo no pátio da residência e esperando que as chuvas tropicais o levassem. Então, punha tudo lá no terreiro, que aí quando chovesse, a água lavava. Olha, super bacana isso aí, né? A segunda, e muito pitoresca, era a utilização de escravos que deveriam carregar os dejetos em tinas, levados às costas e despejá-los na Baía de Guanabara. Então, às vezes, você tinha um escravo, né? As famílias mais abastadas tinham um escravo, que ele era responsável por recolher esses dejetos e levar dentro de um balde e jogar no mar. Né? A gente tem histórias aí de que muitos desses escravos eles eram mal vistos, né? Porque era um trabalho muito degradante e muitos deles carregavam, né, os baldes com urina e fezes e ia escorrendo pelas costas dele. Como eles ficavam muito no sol, isso ia manchando a pele deles, né? Então era um trabalho muito degradante. A terceira solução era derramar o lixo nas ruas que possuíam valas ou nas próprias e esperar que estas o levassem até o mar. Então, as ruas eram mais ou menos em formato assim, né? E aí eles jogavam o esgoto, o lixo, e aí quando o mar enchia, quando a maré cheia vinha, limpava tudo, então as chuvas. Uma cidade que é muito interessante ver isso é a cidade de Paraty. Não sei se vocês conhecem, quem aí já ouviu falar, é uma cidade que, quando a maré está cheia, a água do mar entra nas ruas. Era para quê? Para lavar a cidade, ok? Agora vamos lá. Quais os principais problemas enfrentados pela população carioca até a chegada da corte portuguesa em 1808? Quais eram os problemas? Retirados direto aí do PET, foi a questão da água, tanto no que diz respeito à obtenção da água potável, ao escoamento das águas pluviais,
quanto à drenagem e ao aterramento de regiões alagadiças. Então eram problemas enfrentados aí pela população carioca, ok? Pode para a próxima? Vamos lá então. Letra B. Esses problemas ainda persistem nas cidades brasileiras da atualidade? Justifique. É um problema água potável e escoamento de esgoto? Infelizmente sim, né? É interessante a gente pensar por que muitos governos não fazem investimentos, né, nesse tipo de coisa. Porque é um tipo de obra que a gente não costuma ver, né? É uma obra que está debaixo da terra. Por isso que os políticos gostam de fazer obras que aparecem mais. Então, olha só, sim, várias cidades ainda enfrentam problemas com a falta de água potável e questões de saneamento básico. Então, tanto a obtenção da água, principalmente em regiões mais secas, né, a gente está vivendo um período de seca também nos reservatórios de água, né, como também do saneamento básico. O tratamento de esgoto não está presente em várias cidades, né, a própria coleta de esgoto, então muito do esgoto é jogado em rios, né, então esse é um problema em várias cidades brasileiras, infelizmente, né? Letra C. Quais eram as formas utilizadas no século XIX para escoar os dejetos humanos? Aquelas três formas super legais, né? Que a gente viu aí, né? Havia 3 soluções para o escoamento dos dejetos humanos. A primeira, utilizada pelas casas não tão abastadas, consistia em acumular o lixo no pátio da residência, esperando que as chuvas tropicais o lavassem. Então, coloca aí. A primeira, acumular nos pátios para que a chuva lavasse. A segunda, e muito pitoresca, era a utilização de escravos que deveriam carregar os dejetos em tinas levadas à costa e despejados da Baía de Guanabara. Então, a segunda forma, tinha o escravo responsável por retirar num balde e jogá-la no mar. E a terceira era derramar o lixo nas ruas, né, para depois o mar levar ou as próprias chuvas, ok? 3. Quais as razões para em 1815 o Brasil ter sido elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves? Então, olha só, tirado direto do PET. O Brasil se torna Reino Unido a Portugal, a chamada Invenção do Brasil, para que o governo português pudesse participar do Congresso de Viena, reunião das lideranças europeias para redefinir a configuração geopolítica do continente após os 25 anos revolucionários da França. Então, o que acontece? Lembra que o Napoleão, ele caiu, ele não dominou mais os territórios? Então, os países da Europa se reuniram, né, no Congresso de Viena para decidir, né, não, peraí, o Napoleão invadiu tal território, esse território é de qual país? Vamos devolver para ele. E só podia participar dessa reunião os reis, né, dos países em que o rei tivesse no seu território. Então, se o rei tivesse no território dele, ele podia participar do Congresso, né? Os representantes dele poderiam participar do Congresso. O rei de Portugal estava no seu próprio território? Não, ele estava na sua colônia. Então, o que o rei de Portugal fez? Ele elevou o Brasil a Reino Unido. Então, o Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal. Então, o Brasil passa a ser território efetivamente do reino português. E aí, os representantes de Portugal podem participar do Congresso de Viena. Espero que tenha ficado bem entendido isso aí, beleza? Bom, então é isso. Hoje eu falei muito, né, as referências que eu utilizei. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver ficado alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, né? E se precisar, eu faço um outro vídeo aí da chegada dos portugueses, né, das mudanças do Rio de Janeiro. Tem bastante coisa legal aí para falar para vocês. É isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram e comenta aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, né, para que eu possa mandar um salve para vocês no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!